Se os discursos de Lula em eventos oficiais do governo ou até mesmo em eventos internacionais já são recheados de besteiras e mentiras, imagine então as coisas que ele fala em eventos do seu próprio partido. Pois é, na noite dessa quinta, ele participou de um comício do candidato petista à prefeitura de Camaçari, na Bahia. E eu já vou mostrar para você os absurdos que foram ditos. Mas antes eu quero mostrar uma cena que ocorreu em Brasília, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal. Veja essa brincadeira feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu falei que queria comprar um carro vermelho, nunca mais parei de receber propaganda desse tipo de carro da cor vermelha. Óbvio, a partir da primeira consulta no Google que você faz de carro vermelho, os algoritmos depois vão mandar tudo para você sobre isso. Ministro Alexandre, porque carro vermelho já é suspeito mesmo. Então, eu obviamente, em virtude do meu comunismo, eu só consulto carro vermelho, gravata vermelha, terno vermelho é meio cafona, então, esse não. Mas é isso que ocorre. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é mesmo? Alexandre de Moraes grita aos quatro cantos que já nem existe mais comunismo, mas que esse é um conceito utilizado pelas pessoas nas redes sociais porque dá ibope. E o comunismo teórico, de fato, não existe, assim como na verdade nunca existiu, porque o comunismo teórico é um sistema onde não há classes sociais, não há Estado e não há propriedade privada. A sociedade seria autogerenciada pelos próprios trabalhadores, que, por serem justos e conscientes, garantiriam a distribuição igualitária de riqueza e de oportunidades. O que aconteceu na prática foi que os regimes autodeclarados comunistas sempre construíram ditaduras sanguinárias, concentravam todo o poder nas mãos do Estado e garantiam sim a igualdade entre os cidadãos, só que no nível da extrema pobreza, da miséria. E esse comunismo, o comunismo na prática, existe até hoje e muito mais perto do que nós pensamos. A busca por carros vermelhos e gravatas vermelhas é apenas uma brincadeira, mas as outras características do comunismo, o comunismo na prática, já não tem graça nenhuma na boca de Moraes. Bom, por falar no vermelho do comunismo, Lula participou ontem à noite de um comício em Camaçari, na Bahia. E o próprio cenário já parecia ter sido inspirado no inferno. Porque o comportamento dele é de que não acredita. Na noite dessa quinta, Lula esteve em Camaçari, na Bahia, para participar do comício do candidato petista que disputará o segundo turno das eleições para o cargo de prefeito da cidade. E se Lula já fala uma série de besteiras e de mentiras em eventos oficiais do governo federal, quando se trata de um evento do partido ou um comício como o de ontem, o céu é o limite. Quer dizer, o inferno é o limite, que era o que estava aparecendo a esse palco. Enfim, ele já começou trazendo uma mentira completamente sem pé nem cabeça. Eu entreguei a presidência da República a uma companheira mulher pela primeira vez na história desse país. E pelo fato de uma mulher ter governado esse país, que foi a companheira Dilma, os machos desse país. Deixa só fazer uma pausa aqui para chamar a atenção para o que ele acabou de dizer. Pelo fato de ter sido uma mulher que governou esse país. Essa é a razão apontada por ele. Grave isso. Ok, vamos prosseguir agora. Não tendo um respeito por uma mulher que, quando menina de 20 anos de idade, foi presa 3 anos e meio e torturada, com choque em tudo quanto é lugar. Mais uma pausa aqui. Lula fala que ela foi presa, mas não fala os crimes que ela cometeu para que isso acontecesse. A militância de esquerda até hoje tenta forjar um heroísmo em cima da figura dessas pessoas como se não tivessem feito nada de errado, apenas foram perseguidos pelos militares. Mas não é essa a verdadeira história. Enfim, vamos continuar esse vídeo. Essa mulher assumiu a presidência da República para dar continuidade ao governo que nós íamos fazendo. E eles não tiveram dúvida. Depois da reeleição, acharam que era demais, porque eles sabiam que depois da Dilma eu poderia voltar a ser o presidente outra vez. Veja só, ele está afirmando que o impeachment sofrido por Dilma Rousseff se deu pelo fato dela ser mulher e porque ele voltaria a ser presidente depois disso. Isso aqui é uma mentira descarada. Dilma Rousseff sofreu impeachment porque cometeu
crimes de responsabilidade fiscal. Foi denunciada, processada e julgada seguindo todo o rito previsto pela Constituição Federal, exceto pelo fato de que ela não ficou inelegível depois de ter perdido o cargo, o que deveria ter acontecido de acordo com a legislação. E por falar em crimes de responsabilidade fiscal, nessa semana mesmo vieram à tona os que foram cometidos pelo governo Lula em 2024, com os 3 bilhões de reais que foram pagos pelo programa Pé de Meia, sem autorização do Congresso Nacional. E aí, se Lula sofrer impeachment, vai dizer que é porque é homem? Bom, para fechar a história mentirosa com chave de ouro, ele ainda falou sobre a Lava Jato. E eles não só fizeram o impeachment da Dilma depois de uma mentira inventada, como eles inventaram a Lava Jato para me tirar da disputa eleitoral. É impressionante como esse senhor consegue discursar como se os crimes cometidos por ele nunca tivessem existido. Lula foi condenado em 3 instâncias por conta de todas as provas obtidas contra ele e só saiu da cadeia porque o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações, assim como está fazendo com todos os réus confessos da Lava Jato. Mas Lula nunca foi considerado inocente e o simples fato dele ter a liberdade de contar todas essas mentiras e não ser repreendido de nenhuma forma é uma prova incontestável de que a justiça brasileira já não existe mais. Esse senhor, condenado em 3 instâncias por conta dos crimes que cometeu, hoje desmoraliza, humilha o Poder Judiciário brasileiro ao dizer que foi criada uma mentira para prendê-lo, assim como humilha o Legislativo, que conduziu todo o processo de impeachment contra a Dilma, de acordo com a Constituição, e agora Lula argumenta que foi mentira, que foi um golpe, como ele costuma dizer. A justiça brasileira morreu e Lula usa o caixão como palanque político para contar as suas mentiras como se fossem verdade. Lula usa os ossos que ainda restam desse esqueleto para perseguir todos os seus adversários sob as mais infundadas narrativas, como a das fake news, por exemplo, mas toda essa perseguição é legitimada pela maioria dos 11 urubus que se alimentam dos últimos pedaços desse cadáver. Mas não pense que os absurdos ditos por Lula nesse comício acabaram. Só que antes de mostrá-los, eu peço apenas para que você não se esqueça de clicar em gostei, no joinha aqui embaixo desse vídeo, pois assim você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo deve ser recomendado para mais pessoas. As emissoras de televisão e a grande mídia não mostram a verdade por trás das mentiras contadas por Lula. Então cada um precisa fazer a sua parte para que essas informações aqui cheguem para mais pessoas. Bom, voltando ao discurso, não poderiam faltar, é claro, ataques a Bolsonaro. Votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus porque o comportamento dele é de que não acredita. Outro item que podemos riscar da lista é a boa e velha hipocrisia. Porque esse país só será justo quando todos tiverem a mesma oportunidade. Eu não quero tirar nada de ninguém, eu quero apenas dar a vocês a oportunidade de fazer o sonho de uma mãe. Se o país só será justo quando todos tiverem as mesmas oportunidades, isso ainda está longe de acontecer. Afinal, o próprio Lula anunciou há alguns dias que o dinheiro do povo brasileiro será usado para comprar um novo avião presidencial. Aliás, não apenas um, ele já adiantou que serão comprados vários aviões, pois os seus ministros também precisam viajar, coitadinhos. E esse senhor ainda tem a cara de pau de dizer que não quer tirar nada de ninguém. Agora, a última fala dele que eu separei aqui, eu sinceramente não sei nem como descrever. Tem nada mais extraordinário do que essa união de 2 partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém! Olha, diante de toda a impunidade que nós estamos testemunhando no Brasil, eu acho que até mesmo os ateus já estão começando a acreditar que só mesmo a justiça divina será capaz de parar esse homem. Um grande abraço e até a próxima.